A água é uma das maiores riquezas do planeta Terra, sendo um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Preservar os recursos hídricos é uma atitude individual e coletiva em prol da vida de todos. Porém, inúmeros problemas ambientais causados por forças da natureza e, sobretudo, pelo homem, atingem lagos, rios, mares e oceanos, prejudicando a qualidade de vida e a sobrevivência de organismos aquáticos, o que contribui para a extinção de espécies e a destruição do meio ambiente. Para minimizar esta realidade, no estado de São Paulo, o Instituto de Pesca, órgão vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tem como missão gerar, adaptar e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos na área de pesca e aquicultura, visando ao uso racional dos recursos aquáticos vivos e a melhoria da qualidade de vida. Por meio do desenvolvimento de projetos e pesquisas, o Instituto de Pesca cria diversas e diferentes tecnologias, oferece cursos e eventos e apoia políticas públicas voltadas à melhoria da atuação dos agentes e interessados da cadeia produtiva do pescado. Além disso, oferece serviços especializados a produtores, como análise de qualidade da água, monitoramento de empreendimentos aquícolas, consultorias, projetos de responsabilidade socioambiental com foco nos recursos aquáticos. Destaca-se ainda o Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira, Marinha e Estuarina, que por meio de um banco de dados desde 1944, de forma ininterrupta, realiza a coleta de dados de desembarque de pescado de mais de 200 locais nos 15 municípios da Costa Paulista, dando visibilidade ao setor e oferecendo subsídios para políticas públicas de São Paulo, fazendo do Estado o único a contar com uma série histórica de dados dessa natureza. A história do Instituto começa em Santos, em 1731, mas foi em 8 de abril de 1969 que o governo de São Paulo transformou a Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres em Instituto de Pesca. Entre 1928 e 2021, o Instituto teve sua sede localizada no Parque da Água Branca, espaço que por décadas foi patrimônio do setor agropecuário do Estado. Foi o primeiro órgão de pesquisa do país voltado ao estudo de ecossistemas aquáticos e à biologia de organismos marinhos e continentais, contribuindo para o agronegócio paulista com seus resultados. Sua estrutura conta com 4 centros de pesquisa distribuídos pela capital e pelo litoral interior de São Paulo, um quarentenário para a importação de organismos aquáticos, um centro administrativo e um centro de comunicação e transferência do conhecimento situados na sede. Possui também espaços públicos de divulgação científica, educacional e cultural, como o Museu de Pesca, um dos mais visitados na cidade de Santos, e o Aquário Água Branca, localizado no parque de mesmo nome, sendo o primeiro aquário de visitação pública construído no estado, em 1930. Para a formação de novos pesquisadores, o Instituto dispõe de um programa de pós-graduação, um dos poucos do país a reunir as áreas de pesca e aquicultura marinha e continental, além de programas de estágio curricular e iniciação científica. Pesquisadores do Brasil e exterior que desejam publicar artigos científicos com resultados de seus projetos de pesquisa podem contar com o Boletim do Instituto de Pesca, a primeira revista científica voltada para as áreas de pesca, aquicultura e limnologia no Brasil, publicada em 1971. São mais de 50 anos de dedicação de seus servidores, estudantes e parceiros que fazem do Instituto de Pesca uma referência nas áreas de pesca e aquicultura. Acesse nosso site e conheça mais sobre o Instituto de Pesca. Como o Carlos já me apresentou, eu sou pesquisadora científica do Instituto de Pesca, mas o meu centro de pesquisa é o Centro de Recursos Hídricos e Pesqueiros, né? E a gente está sediado na Vila Mariana atualmente, né? Aqui em São Paulo.
Eu sou vinculada à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, né? A primeira questão que vocês me passaram, então, seria conte um pouco, né, quem é a pesquisadora. E então eu apresento aqui, eu sou bióloga de formação, né, pela Universidade Mackenzie, e posteriormente eu fiz a pós-graduação em nível de mestrado na Unesp de Rio Claro, e posteriormente o doutorado na área de Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Vou falar um pouco sobre o pesquisador científico, que eu acho que nem todos conhecem, né? Essa é uma carreira. Então, eu sou pesquisadora científica, né, como funcionária pública da administração direta do governo do Estado de São Paulo, né, desde 1994. E o pesquisador científico, ele compõe, na verdade, uma carreira, né, que é a carreira de pesquisador científico de regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, né. E os pesquisadores, eles exercem suas funções em diferentes regiões do Estado de São Paulo e estão vinculados a instituições de pesquisa, né. Essas instituições, elas pertencem às secretarias da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura, como é o meu caso, né? A minha área de atuação é dentro da área de ecologia do ecossistema aquático, né, com ênfase em qualidade da água, em ambientes aquaculturais e em reservatórios. E eu atuo nesses principais temas, que é eutrofização, limnologia, manejo hídrico, avaliação de impacto ambiental de efluentes e aquicultura. Atualmente também sou membro de uma comissão, né, que é a Comissão Permanente de Regime Integral, a área que representa a biologia animal, e essa comissão é que avalia o pesquisador científico, né. Eu também coordeno um projeto vigente da FAPESP, com convênio da Sabesp, o projeto Aplicação de Metodologia Alternativa para a Quantificação de Cianobactérias em Mananciais de Usos Múltiplos do Estado de São Paulo. Alguns projetos de pesquisa, esse projeto em Pesqueiros, eu fui colaboradora, coordenadora foi a professora doutora Catarina Esteves, que tratou do diagnóstico ecológico e sanitário de Pesqueiros da região metropolitana de São Paulo. Também a gente desenvolveu projetos no tema efluência e aquicultura, abrangendo a produção de rãs, de camarão, de tilápia e de trutas, né? Um exemplo, então, desse projeto, uma criação de trutas, né, uma fruticultura. Nós monitoramos, né, através do fluxo da água, desde da entrada da água de abastecimento, passando pelo sistema de produção e, posteriormente, a 60 metros após o efluente lançado, que já seria o corpo hídrico receptor, né? Como o tema fala em rios também, né? Então, o corpo hídrico aqui já é um córrego onde ocorre o lançamento do efluente da produção de truta. Um outro projeto, a gente trabalhou em lagos urbanos, nesse caso aqui é o Parque da Água Branca, que teve um problema de floração, de eutrofização, e nós utilizamos plantas aquáticas para tentar a melhoria dessa água. E realmente os resultados foram muito bons. Então, nós implantamos essas plantas aquáticas nesse ambiente eutrofizado e após 2 meses da implantação, verificamos uma melhoria bastante expressiva na transparência da água. Um outro projeto é a qualidade da água em reservatórios, com produção de tilápias, e onde temos, né, sistemas de tanques-redes em reservatórios, e nós acompanhamos e avaliamos a qualidade da água desses locais.
Um outro trabalho foi adaptar as plantas aquáticas, o que nós denominamos de ilhas flutuantes artificiais, aí no caso, para melhoria da qualidade da água, de viveiros de tilápia. E as plantas se mostraram também eficientes no controle dessa água. A terceira e quarta questão eu coloquei junto, né? Quais os problemas que a poluição causa nos rios paulistas? Se o Instituto de Pesca desenvolve algum programa contra a poluição? E se tem algum trabalho ou projeto, né? Que já deu frutos no combate a estas ações. Então, a gente, primeiramente, eu vou falar rapidamente sobre a complexidade do ecossistema aquático, falando da poluição da água no comprometimento dos corpos d'água. Então, quando a gente fala dos impactos antrópicos, a gente tem diferentes atividades que causam comprometimento dos corpos d'água, né? Então, efluentes domésticos com aporte de nutrientes e metais, causando eutrofização e contaminação, alteração da permeabilização do solo, aporte de lixo e sedimento, assoreamento e enchentes, atividade agrícola, né? Os seus defensivos e fertilizantes também podem ocasionar a contaminação e a eutrofização dos corpos d'água. Esses são alguns exemplos que a gente chama atenção para a sobrecarga de nutrientes no lago. Então, diferentes atividades da microbacia podem ocasionar sobrecarga em rios, em lagos, né? E nos corpos hídricos, né? Um exemplo por exemplo, a represa Guarapiranga tem córregos e locais que estão relacionados a esse corpo hídrico, né? Mas a gente pode ver que a represa já está toda envolta em uso e ocupação, né? E isso ocasiona diferentes situações que podem refletir na qualidade da água desses reservatórios, né? A crise hídrica, que influenciou bastante, né? No caso aqui, os corpos d'água, especificamente os rios. E um exemplo do Rio Paraíba do Sul, que recebe em torno de 600 milhões de litros de esgoto. Então, esse aspecto esverdeado é o processo de eutrofização que a gente comentou, né? No caso, a piora da qualidade da água em função do crescimento excessivo de algas, e uma das primeiras consequências é a falta de oxigênio, né? Então, rios e riachos, como foi a questão colocada, né? São ecossistemas classificados como lóticos, né? Porque são de águas correntes. Esses sistemas, eles têm uma função muito, as áreas, né, florestais desses sistemas, eles têm importantes funções para a integridade de sistemas aquáticos e peixes, né? E também uma relação da interface terra-água, né? Então, os riachos e as nascentes interagem fortemente com o entorno, né? E nós temos em torno de 2.500 espécies de peixes de água doce no Brasil, né? E a maioria delas mostra alta fidelidade, né? Alta relação com os riachos. Então, uma íntima relação com as florestas ripárias. Esses sistemas são caracterizados por sua forma linear, fluxo unidirecional, vazão oscilante e leitos instáveis. Riachos têm sido canalizados, represados, corridos e desviados, dragados e poluídos, né? Desde o início da civilização, né? Vou falar rapidamente os processos que são dependentes dessas florestas, né? A gente pode ver aqui que é um ribeirão com ictiofauna presente e as inter-relações que
se associam a esses locais, né, a esses riachos. E essa alteração da vegetação por diferentes atividades antrópicas, né, pode ter como consequência a perda de espécies, a homogeneização faunística e a redução da biomassa íctea, sendo necessário, então, a proteção dessa vegetação ripária e também de estudos futuros pensando em recuperação dessa região, desses rios. E quanto ao Instituto de Pesca, a professora a doutora Catarina Esteves, ela que é especialista na ictiofauna de peixes em riachos, né? Então, eu separei aqui 2 projetos, e se houver interesse, o contato da professora Catarina, a doutora Catarina está aqui, catarina.esteves@sp.gov.br, e ela trabalha diretamente, um dos exemplos é a influência de macro e mesohabitats na distribuição da ictiofauna de rios de água preta da Mata Atlântica, e estudo da comunidade de peixes e anfíbios em riachos, sobre a influência do cultivo de cana-de-açúcar. Então, se alguém se interessar em aprofundar ou em ver, tem o contato dela, e também pode entrar no site, no caso, como foi financiado pela FAPESP, está mais detalhado no site da FAPESP. A outra questão é se eu seria otimista a médio ou a longo prazo sobre a diminuição da poluição dos rios. Eu acredito que se a gente fortalece esses instrumentos de gestão do recurso hídrico, né, através desses planos que já são feitos, né, eles já existem, mas eu acho que seria importante fortalecer tanto em nível nacional como estadual, né, e principalmente fortalecer os planos de bacia. E eu inseri aqui a ciência, porque eu acho que a ciência é parte importante na tomada de decisão dos gestores, né, dos gestores do recurso hídrico. Eu acredito também que uma maior integração entre as ciências e as instituições voltadas à gestão dos recursos hídricos, e o fortalecimento da gestão participativa entre os diferentes usuários, os diferentes atores, usuários dos recursos hídricos. Mas, principalmente, eu acredito que a médio e longo prazo, a questão mais importante é o conhecimento, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, as nossas escolhas e tomada de decisão, elas são mais bem sustentadas, né? Então, como que a gente faria essas escolhas e tomadas de decisão? Não tanto baseado em opiniões, mas sim em fundamentação científica, né? Na verdade, a fundamentação científica, tanto científica quanto social, até mesmo econômica, quando você tem uma fundamentação bem feita, né? Você faz tomadas e escolhas com mais conscientização. Então, eu acredito que para essa questão de poluição de rios, somente com uma visão mais multidisciplinar e fortalecendo tanto a ciência quanto o conhecimento, né? Conhecimento que deve também ser baseado principalmente na sociedade. A sociedade que tenha essa fundamentação mais consolidada e não só aquela opinião que a gente muitas vezes até baseada em questões que não tem embasamento científico. Então, acho que o mais importante no nosso futuro é ter conhecimento para fazer escolhas melhores e tomadas de decisão mais conscientes. Acho que era isso que eu queria falar, assim, mais rapidamente. O meu e-mail está aqui e eu fico à disposição para o que mais a gente achar interessante que possa ser colocado, né?
E aí, se quiser... Ótimo, perfeito, Thaís. Perfeito, ficou Tá muito bom. bom? Thaís, só assim, as considerações finais ou alguma coisa que você quer falar para a gente completar o tempo do vídeo, né? E Sim. aí, tranquilo, você pode encerrar e aí ficou perfeito. Alguma consideração final, alguma coisa que você quer falar para a gente encerrar? Eu acho que, baseado no tema que me foi falar para eu comentar, eu acho que é muito importante a gente aprofundar os nossos conhecimentos, né? E também divulgar aquilo que os trabalhos junto à sociedade e às escolas para que esse conhecimento ajude nas decisões, né? Em relação à conservação e preservação da natureza, porque nós estamos num ritmo muito grande de deterioração, né, da natureza, e isso traz consequências que a gente, às vezes, não pode nem prever o nível dessas consequências, né? E eu acho que, em relação a rios, fica muito um exemplo daquilo do que não deve ser feito. Então, acho que locais, cidades, mesmo de diferentes estados, ou falando aqui do estado de São Paulo, ou falando de nível de Brasil, eu acho que o exemplo do que a gente fez em relação à deterioração deveria ficar para locais onde você ainda tem rios e tem bacias e microbacias ainda preservadas. Acho que a gente deveria fazer um esforço muito grande para manter essa conservação e preservação, porque depois que você deteriora ou degrada, para você recuperar é possível, mas leva tempo e dinheiro. Então, mesmo o tratamento da água para que a gente possa beber, por exemplo, você tem um custo de tratamento bastante elevado quando você está com águas já muito deterioradas, né, muito contaminadas ou poluídas. Então, o ideal é que aquilo que a gente ainda consiga preservar e conservar, a gente tem um esforço muito grande para isso. E isso passa pela conscientização e primeiro pelo conhecimento, né? Então, era isso. Eu queria agradecer a oportunidade de poder colocar isso para vocês, tá bom?